gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu professor de espanhol, e estamos aqui em mais um projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, né? O nosso cursinho preparatório para o PAS, o EMA, Enem, tá certo? Qualquer coisa que vocês quiserem depois analisar, o material está aí no link do vídeo. Tá bom? Então venha com a gente aqui obter informações importantes para a tua aprovação lá nesses dois vestibulares, beleza? Vem conosco. Então, nos vídeos anteriores eu estava falando aí sobre a interpretação de texto e nós vimos algumas dicas e estratégias de interpretação textual baseado aí no Enem, né? Que é aquelas questões que já caíram e eles têm ali uma linha para ser seguida, tá? Agora nós vamos ver a interpretação de texto com relação ao PAS, ou seja, com relação ao EMA. E são questões completamente diferentes. A principal diferença que vocês vão encontrar é que no Enem vocês vão encontrar ali a relação de língua portuguesa. Vai ter escrita, não é, em português as questões e elas vão estar em português. Quando a gente passa para o Enem, para o EMA, essas questões elas vão estar tudo em espanhol. Vocês não vão encontrar nada em português, tá? O título é em espanhol, o texto em espanhol e as questões em espanhol. No caso do Enem, as questões elas são em português. Ou seja, se são em português, é mais fácil tu começar pelo teu idioma, que é o português. Mas aqui, Nery, o que eu devo fazer? Devo seguir a mesma estratégia que tu explicou, que é título, questão e texto? Sim. Por quê? O espanhol ele está muito próximo da nossa língua portuguesa, porém a gente tem que ter cuidado ali com os falsos cognatos, tá? Então você consegue ler, você consegue compreender com até 90% de acerto qualquer informação que estiver em espanhol, porque o português é muito próximo a ele, tá certo? Então a gente vai continuar dessa forma, com o título, Pequeno Hermano, não é isso? Pequeno Hermano. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse traduzir, seria o pequeno irmão. Mas o quê? Né? Com base em quê? Qual seria essa informação? Bora lá para a questão. A questão diz, né? Aqui ainda na verdade sobre o Enem. No texto, o autor faz uma crítica. Então, como eu falei para vocês, se existe algo em português, começa pela leitura, né, do teu idioma. Então, no texto, o autor faz uma crítica ao ou a conhecimento das pessoas sobre as tecnologias. Uma dica importante. As alternativas que são generalizadas, vocês coloquem como errado, tá? O que é uma alternativa generalizada? Será se esse texto ele vai conseguir falar de todas as tecnologias? Não. Então, a alternativa é generalizada. A gente tem que ver se falar de todas as tecnologias vai estar certo, tá? Mas, obviamente, ele vai citar uma tecnologia. Então, aí já vai estar errado. A alternativa generalizada sempre vai estar errada. Te liga nessa dica, beleza? O uso do celular alheio por pessoas desautorizadas, né? Ele vai fazer uma crítica a isso. Letra C. Ao funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos, mais uma vez fazendo a relação de generalizar as coisas. Recursos tecnológicos obsoletos, tá? Então é mais de um. Eu tenho que saber se vai falar de todos os recursos, tá? Letra D. Ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Ou letra E, falta de informação sobre a configuração dos alertas no celular. Então observe que a gente conseguiu compreender. O texto vai fazer uma crítica. Aí ele fala sobre o celular na letra E, ele fala sobre o celular na letra D, ele fala sobre o celular na letra B. E a gente viu lá no texto, pequeno hermano. Ou seja, se a gente fizer aí uma relação, obviamente o texto vai falar sobre o celular. Pequeno hermano, por que pequeno hermano? Porque é o celular é pequeno e só vive com a gente, né, pessoal? Então, por onde nós vamos, a gente sempre leva o celular. Então, vamos verificar que crítica é essa que ele vai ser, que vai ser feito através do autor no texto. Bora lá, o texto. Desculpa. Pequeno hermano. No cabe duda, el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraram en nuestras vidas. Né? Não tem dúvida, é o instrumento mais presente e mais poderoso de todos, né, os que entraram nas nossas vidas. Ou seja, de todos os que estiveram presentes na nossa vida, esse é o mais poderoso. Porque com ele a gente faz muita coisa, né? Ni la televisión, ni el ordenador. No hablemos del obsoleto fax ou de las agendas ou los livros eletrônicos. Nem a televisão, nem o computador. E não falaremos aqui, né, do obsoleto fax, ou das agendas ou livros eletrônicos, né? Ha tenido tal influencia
tal predicamento sobre nós outros. Então, nem a televisão, nem o computador, eles tiveram aí tal influência sobre nós, não é? El móvil, nós outros, somos nós outros mesmos. Ou seja, o telefone, o celular, somos nós mesmos, certo? Todo desativado, inerte, inócuo, já les digo. Ou seja, todo ele desativado, inerte, inócuo, já digo isso. Né? E de repente traz um viaje e 3 ou 4 imprudentes fotos saltam aviso na pantalla. E de repente, né, depois de uma viagem, 3 ou 4 imprudentes fotos, né, tiradas ali, te coloca uma notificação na tela. Com sonido, además, pese a que tenho também todas as alertas desativadas. Com som, né? Além disso, apesar de que eu tenha todas as notificações desativadas. Mi monstro doméstico me disse, tienes um recuerdo novo. Ou seja, meu monstro doméstico me diz, você tem uma nova notificação. Lo repetiré, tienes um recuerdo novo. E eu repetirei, tens uma notificação nova. E tu que sabes? E a ti, máquina demoníaca, que te importa? Como te atreves a dizer-me que são ou não são mis recuerdos? ¿Qué es, dónde está? ¿Qué es esta intromisión? ¿Qué es esta intromisión? Este descaro. El pequeno hermano não sabe quase todo. Ou seja, bora ler aqui. Eu repetirei, né? Tem uma nova notificação. E você, o que você sabe? E tu, máquina demoníaca, o que te interessa, o que te importa? Como você se atreve a me dizer quais são ou não as minhas lembranças, né? Que intromissão é essa? Que descaso é esse? Descaso é esse? O maninho sabe de tudo, sabe de quase tudo, não é? Solo há uma esperança, que a obsolência programada mate antes al pequeno hermano e que nós sigamos vivos com os recuerdos que nos dê la gana. Então, só há uma esperança, que a obsolência programada mate antes o maninho, entre aspas, o irmão, né, pequeno, e que nós sigamos vivos com as lembranças que nos dê vontade. Então, aqui nós temos o texto, o autor faz uma crítica. Ao quê? Ao conhecimento das pessoas sobre as tecnologias. Ele não fala de muitas tecnologias, ele diz que algumas são obsoletas, que nesse caso a televisão, as agendas, livros eletrônicos, e aí não fala sobre as tecnologias, tá errado. Ele critica o uso do celular alheio por pessoas desautorizadas. Ele não fala de uso do celular alheio, ele fala do nosso celular, tá certo? A alternativa é errada. Ele critica o funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos. Na verdade, não. Ele critica uma tecnologia que está muito ativa. Ela desligada ali ou não, desativada, os dados móveis, ela continua te enviando notificação. Então ele critica a ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. E aí a gente volta aqui, ele fala, e tu, né? E o que você sabe? Né? E a ti, máquina demoníaca, o que te interessa, esses questionamentos que ele faz, não é? Como você se atreve a dizer o que são ou não as minhas lembranças? Então, pessoal, ele fala de fato sobre a ingerência sobre as escolhas dos usuários. Então a gente às vezes não escolhe, do nada chega uma notificação para você lá, não é isso? A letra E, falta de informação sobre a configuração dos alertas do celular. Então ele não fala de uma falta de configuração. Existe a configuração, que inclusive ele desativa essa configuração e mesmo assim continuam chegando notificações. Então um texto muito legal, o autor faz essa crítica aí sobre a ingerência, a gente não consegue gerir, né? Ele te envia notificações mesmo com as configurações desativadas. Beleza? Conseguiram compreender? Bom, aqui a gente já tem a parte da UEMA, como eu acabei de falar ainda há pouco no início desse vídeo, não é isso? Ele aborda a interpretação textual, onde tem a questão que está em português e o outro não. Questão da UEMA, vamos ter aqui, mi robô gato disse miau. Ou seja, meu robô gato disse, né? Ele fala miau. Então, o que acontece aqui? Questão da UEMA. Vamos olhar. Olha só. Questão da UEMA, ela vai estar tudo em espanhol. Vou voltar para vocês. Título em espanhol, questão em espanhol, tá? Texto em espanhol e questão tudo em espanhol. Então, essa é a característica da UEMA. Vocês vão encontrar tudo em espanhol. Entretanto, faço ainda aquele passo a passo. Vai lá para o título, você vai para as questões para obter informação do texto, tá? Antes de conseguir lê-lo, tá bom? Então, bora lá para a questão. El texto
presenta diversas intenções, tales como informar, entretener, dar a conhecer, persuadir, mantener contacto, dentre outros. Deste modo, o texto Robogato dice miau tem a função de, ou seja, qual a característica principal das questões de interpretação textual da UEMA? Qual é a ideia central? Qual é o objetivo do texto? Tá? A ideia geral, qual é a temática que aborda esse texto? Então, o que ele diz aqui? O texto apresenta diversas intenções, tais como informar, entreter, dar conhecimentos, né, persuadir, manter contato, entre outras. Deste modo, o texto Mi Robogato disse miau tem a função de dizer ao leitor que os gatos eletrônicos causam alergias. Então, falar, dizer para o leitor que os gatos eletrônicos eles causam alergia. Aí a gente já tem aqui uma informação controversa. Será que um gato eletrônico robô vai causar alergia na pessoa? B, mas a gente precisa entender o texto, ele fala isso, tá? B, orientar ao leitor que os gatos eletrônicos dão muito trabalho, orientar ao leitor que os gatos eletrônicos eles dão muito trabalho, né? Letra C, dizer que o robogato acaricia a seu amo mais que os gatos de verdade, dizer que o robogato dar carinho, acaricia, né, o seu dono mais que os gatos de verdade, né? Ou letra D, explicar que a companhia japonesa Onron está donando o robogato à gente. Então, explicar que a companhia japonesa Onron está doando robogato para as pessoas. Ou letra E, convencer o leitor a comprar um robogato eletrônico. Convencer o leitor a comprar um robogato eletrônico. Então, vamos lá ao texto. Vamos lá. Si es amante de los gatos y no puede tener uno porque es alérgico, carece de tiempo para atender u otra razón, la compañía japonesa Oron le ofrece una mascota sustituta, el RoboKit. Então, bora aqui. Se você é amante de gatos e não pode ter um porque é alérgico, falta de tempo para atendê-lo, né, para estar com ele, ou outra razão, a companhia japonesa Omoron lhe oferece uma mascota, um mascote substituto, o RoboKit, tá? Se trata de um mimo, um menino robotizado que maula, ronroneia e se estremece com los de verdade. Então se trata aí de um robozinho, né, que maula, ou seja, que mia, ronroneia e se estremece com os de verdade, né? Ou seja, se estremece com os seus donos. Su cerebro eletrônico responde selectivamente às carícias e às chamadas de seu amo. Então, seu cérebro eletrônico responde selectivamente às carícias e às chamadas do seu dono. Puedes adquirir em Japão por unos 1.400 euros. Mais dados em www.ron.com. Ou seja, aqui observe que ele está fazendo o quê? Se você é amante de gato, você pode ter um, ou não pode ter um porque é alérgico. Então aqui a gente já consegue entender que uma das alternativas está errada. Bora lá. Dizer ao leitor que os gatos eletrônicos causam alergia? Não, ele falou o contrário. Se você é alérgico e não pode ter um gato, a gente tem uma solução. Alternativa errada. Orientar ao leitor que os gatos eletrônicos dão muito trabalho? Não, ele fala justamente por isso. Se você não tiver tempo para estar com eles e eles dão trabalho, a gente tem um substituto. Letra C. Dizer que o robogato acaricia o seu dono mais que os gatos de verdade? Não. Ele fala ali que ele está caracterizado, né, programado para ele fazer essa carícia também com o seu dono. Explicar que a companhia japonesa está doando o robogato à gente. Não, ele diz lá, se você quiser comprar, adquirir, tá? Ela não está dando. E a alternativa correta, convencer o leitor a comprar um robogato eletrônico. Fato, ele fala lá, né, se você não tiver tempo, se você tiver alergia, a companhia ela tem uma solução, um substituto, o RoboKit. Ou seja, você pode comprar, tá, no site, ele fala lá do site. Bora ver aqui, ó. Pode adquirir no Japão por 1.700 euros. Então, obviamente, ele está ali convencendo o leitor a comprar um robogato, né, eletrônico. A alternativa bem simples, bem tranquila, letra E. Conseguiram entender a diferença das duas, né, provas, né? Tanto da UEMA quanto o do Enem. No Enem as questões ela fala da crítica, né? E aqui não. Fala de uma ideia principal do texto, tá bom? Pois bem, a gente passa agora para uma outra característica dessas provas, né? Que são as charges.
Olha só, quando a gente fala de charge, a gente também vai ver charges que caíram na UEMA e charges que caíram no Enem, tá? Charge, ela tem características principais, que é a linguagem verbal, ou seja, o que está escrito, e a linguagem não verbal, ou seja, os desenhos. E a característica principal de uma charge é a crítica. Então, todas as vezes que tiver uma charge, você vai ver que a questão ela vai dizer aonde está a crítica, né? A ironia, né? Critica com humor. Então, é basicamente isso. Beleza? Vamos lá. Questão. Questão 6. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola sociedades contemporâneas, né? Ou seja, as sociedades atuais. Seu efeito humorístico, acabei de falar para vocês. Reside na crítica, acabei de citar. Então, a crítica, humor, né? Diante de quê? Ou seja, qual é a crítica da charge que a gente vai já ler? Tá? Constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Ele faz uma crítica diante do apelo à religiosidade, diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Ele faz uma crítica à indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais, ou seja, em razão das injustiças sociais, né? Ou na letra D, vinculação de informação trágica pelos telejornais, ele faz essa crítica humorística, não é? Ou a crítica ali humorística está manipulando das notícias difundidas pela mídia. Então vamos entender o que ele diz. A charge evoca uma situação de assombro, não é isso? Que assola sociedades contemporâneas. Seu efeito de humor reside na crítica. Bora ver onde há a crítica aqui. Então observem as duas formas. O que eu digo para vocês quando tiver charge? Façam as duas leituras, a verbal e a não verbal. Se você puder fazer primeiro toda a verbal, né, ler tudo que está ali, sem analisar a charge, né, que é a linguagem não verbal, depois você vai ler o que eles estão fazendo, que é a linguagem não verbal. Bora verificar aqui. Então observa, linguagem não verbal. Primeiro tem aqui uma televisão, tá? Nós temos duas pessoas que estão aqui, talvez no seu momento de descanso, um está lendo jornal, né? Ali estão com gravata, o outro está de terno, aqui o terno está para cá, mochila, então, trabalhadores, certo? E a televisão começa a soltar ali algumas informações. Guerra, crises, inseguridade, miséria, violência, luxo obsceno. Aí ele diz o primeiro, por Deus, ou seja, meu Deus, desculpa, que lhe há passado ao mundo? O que aconteceu com o mundo? Aí o outro que está lendo diz, nós outros. Ou seja, aí tem uma crítica. Qual a crítica? Ele fala, o que aconteceu com o mundo? Nós. Praticamente ele diz, nós acabamos, nós estamos destruindo o mundo. Com a guerra, com a crise, com insegurança, com miséria, com violência, com luxo. Tá? Então, mais uma vez aqui, a realidade, a charge evoca uma situação de assombro, ou seja, de espanto, porque ele fica espantado, não é? Meu Deus, então é um espanto, diante de uma realidade, não é, que assola as sociedades contemporâneas. Qual é a realidade? Crise, guerra, insegurança, luxo obsceno, etc. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do, ou seja, onde está ali a crítica e o humor. Ele diz, a contestação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Sim, essa é a alternativa correta, né? Essa constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Ou seja, o homem lá faz uma pergunta, o que está acontecendo com o mundo? Aí ele diz, nós, né? Nós somos o culpado. Então aí uma crítica, ele faz uma crítica e ele aborda essa crítica utilizando a própria humanidade. Apela religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade, não, ele não faz apelo, ele, na verdade ele utiliza ali de uma interjeição, meu Deus, né? Ele se espanta, por isso que a questão fala sobre um assombro, né? Indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais, né? Ele, como eu falei, eles são trabalhadores, mas não há essa crítica com relação ao efeito humorístico, tá? Portanto, a alternativa correta, letra A, certo? Então, mais uma vez, charge, façam as duas leituras, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Beleza? E aí nós temos mais uma questão que caiu no Enem. Olha só. Mamá, nós temos um garoto, observe aqui, garoto, uma garotinha ali comendo e tem uma senhora. Então a gente entende que aquela é uma mãe e aqui duas crianças. A própria leitura verbal vai dizer isso. Mamá, ou seja, mamãe, tá? Mi Mercúrio sabe a pescado.
come e calla e não tendrás dioxinas de postre. Então, observe o que ele diz aqui. O meu mercúrio cheira pescado. Então, ele já tem uma crítica aí na charge. Ele deveria falar o contrário, né? O meu peixe está com gosto de mercúrio. Aí ela diz, coma e cala, ou não terá dioxinas de sobremesa, tá? Então, mais uma crítica relacionando aí a comida, não é isso? E é o que a gente está comendo diariamente com produtos inadequados que envolvem essas comidas, tá bom? Então, vamos aqui à questão. A charge tem a função de denunciar ironicamente. Ainda há pouco eu falei sobre isso, né? Todas as charges elas vão fazer críticas e a maioria dessas críticas são de forma irônica, tá? Então ela denuncia ironicamente a rebeldia dos filhos com relação à alimentação. Os filhos, gente, eles não estão sendo rebeldes ali no que diz respeito à alimentação, né? Eles estão ali falando sobre, olha só, mamãe, meu mercúrio sabe a pescado. Mamãe, o meu mercúrio tem gosto de peixe, tá? Então não é essa rebeldia, ele apenas cita. Contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade, né? Ele critica ironicamente a inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual. Ele faz uma crítica, ironicamente, do autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos ou falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Pessoal, questão fácil, questão simples, caiu no Enem. Obviamente, aqui ele fala sobre a contaminação, isso de forma irônica, não é isso? Dos alimentos ingeridos pela sociedade. Mercúrio, dioxinas, tá? Isso são produtos inadequados para ingerir, para a alimentação. Então, ele fala de forma irônica, não é? Faz essa crítica sobre esta contaminação dos alimentos. Tá bom, pessoal? Então, ficamos aqui na nossa questão 7, tá? Nos vemos na próxima aula. E o material, ó, fica de olho, tá? Tá aí no link, tá aí embaixo aí nos comentários do nosso vídeo, tá certo? Vem com a gente, pessoal. Hasta luego.